Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimenta o Silene. É uma alegria estarmos mais um domingo juntos. A gente vai passar uma horinha bem agradável com assuntos edificantes para começar o nosso dia desse friozinho, mais um solzinho gostoso, com muita alegria, com muito amor, agradecendo a Deus, né, a oportunidade da vida, as bênçãos que todos nós recebemos. Como primeiro instante, nós vamos pedir para a Jane cumprimentar os ouvintes. Bom dia, querido ouvinte, mais um domingo de paz, né? Frio, a grama estava branquinha na hora que eu vim pra cá. Falei, nossa, geou, né? Mas tá gostoso, não tá tão gelado, né? Que Deus abençoe cada um. Como todos os domingos, nós temos no nosso começo de programa a mensagem do Momento.com, uma mensagem lindíssima que escolhi para vocês. Lição de felicidade. Foi num dia desses. Eram dois irmãos vindos da favela. Um deles deveria ter 5 anos e o outro 10. Pés descalços, braços nus. Batiam de porta em porta pedindo comida. Estavam famintos. Mas as portas não se abriam. A indiferença lhes atirava ao rosto expressões rudes, em que palavras como moleque, trabalho e filhos de ninguém se misturavam. Finalmente, em uma casa singela, uma senhora atenta lhes disse: "Vou ver se tem alguma coisa para lhes dar, coitadinhos." E voltou com uma caixinha de leite. Que alegria! Os garotos se sentaram na calçada. O menor disse para o irmão: "Você é mais velho, tome primeiro." Estendeu a caixa e ficou olhando-o com a boca semiaberta, mexendo a ponta da língua, parecendo sentir o gosto do líquido entre seus dentes brancos. O menino de 10 anos levou a caixa à boca no gesto de beber, mas apertou fortemente os lábios para que nenhuma gota do leite penetrasse. Depois devolveu a caixinha ao irmãozinho. "Agora é a sua vez, só um pouco", recomendou. O pequeno deu um grande gole e exclamou: "Como está gostoso." "Agora eu", disse o mais velho. Tornou a levar a caixinha já meio vazia à boca e repetiu o gesto de beber sem beber nada. "Agora você, agora eu, agora você." Depois de 4 ou 5 goles, talvez 6, o menorzinho de cabelo encaracolado, barrigudinho, esgotou o leite todo, sozinho. Foi nesse momento que o extraordinário aconteceu. O menino maior começou a cantar e a jogar futebol com a caixinha. Estava radiante, todo felicidade, de estômago vazio, de coração transbordando de alegria. Pulava com a naturalidade de quem está habituado a fazer coisas grandiosas sem dar importância. Observando aqueles dois irmãos, e o "agora você, agora eu", nossos olhos se encheram de lágrimas. Que lição de felicidade! Que demonstração de altruísmo! O maior, em verdade, demonstrou pelo seu gesto que é sempre mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Este é o segredo do amor. Sacrificar-se à criatura com tal naturalidade, de forma tão discreta, que o amado nem possa agradecer pelo que está recebendo. Enquanto os dois irmãos desciam a rua cantarolando, abraçados, em nossa mente vários ensinos de Jesus foram sendo recordados. Fazer ao outro o que gostaria que lhe fosse feito. O óbolo da viúva. Amai-vos uns aos outros.
Coloca nas janelas da tua alma o amor, a bondade, a compaixão, a ternura, para que alcances a felicidade. Amando, ampliarás o círculo dos teus afetos e serás, para os teus amigos, uma bênção. Faze o bem sempre que possas. E se a ocasião não aparecer, cria a oportunidade de servir. Deste modo, a felicidade estará esperando por ti. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. A gente pode começar falando da compaixão, né? O que seria compaixão, segundo o dicionário, é enxergar o sofrimento do outro, mesmo quando estamos em meio a nossos próprios problemas. O menino maior tinha o mesmo problema, a fome, que o menino menor. Mas o coraçãozinho dele tinha tanto amor pelo irmão menor que ele preferiu não tomar o seu leite e dar. E a gente vê, até na oração de São Francisco, né? É dando que se recebe. Então, compaixão é diferente da pena. A pena é estática, distante, não exige envolvimento com o outro. Mas a compaixão não, a compaixão é dinâmica, proativa, implica no envolvimento profundo com a vida alheia, né? É agente da regeneração, irmã bendita da caridade. Então, vamos dizer assim, a compaixão é aquela que não deixa você ficar parado. Que você, quando vê o outro, tem vontade de auxiliar, né? Isso é a benevolência. Também, que né? é o agir pela piedade, né? Porque compaixão e piedade andam caminhando juntas, mas o agir para socorrer é a benevolência, né? Então, mas eu estava lendo ali, segundo o dicionário, né? Não, mas é legal a gente saber disso, né? Você tem uma historinha para contar? Tem tantas histórias, mas antes vamos ver aqui sobre a compaixão da Joana de Ângeles. Responde, Sileninha, adora esse livro, tem tudo. Não, mas é verdade. Olha só, ele pergunta assim, diante de tanta violência, onde os crimes são perpetrados em troca de ninharias, será que falta ao homem o sentimento de compaixão pelo semelhante? E a Joana responde, né? Escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento da compaixão. Sabe, às vezes eu fico me perguntando, a gente vai em restaurante e tá tendo algum jornal, alguma coisa, o povo mostra acidente, a pessoa arrebentada, estropiada, sangrando, e o outro vendo e comendo, como é que consegue, né? Isso vai gerando uma certa indiferença, a gente tem que cuidar para não deixar acontecer isso, né? Então ela fala, né? Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. Empedernindo o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade até para o crime. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. Então, compaixão pode caminhar junto com o sentimento de piedade e tristeza pela dor do outro, que é a empatia, a benevolência, que é o agir, né? Mas também caminha junto com felicidade, porque quando você faz o bem para o seu semelhante, isso te torna feliz, né? A compaixão auxilia
o equilíbrio psicológico, por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. A compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Aí vem de acordo com o que a Silene acabou de falar. Ela age, enquanto a outra lamenta. Realiza o socorro em razão em que a última apenas se apieda. Tem um trechinho aqui no livro Cristianismo e Espiritismo, na página 249, que é de Leon Denis. Leon Denis é um dos grandes, né, pensadores da época de Kardec. Então ele, no meio lá do capítulo, no finalzinho, no meio, ele diz assim: porque a única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão pela união com os nossos semelhantes, união de pensamento e pelo coração. E aí ele completa dizendo assim: enquanto da divisão procedem todos os males, a desordem, a confusão, a perda de tudo que constitui a força e a grandeza das sociedades. Então veja bem, o que está falando aqui? A gente acha que os outros é que tem que melhorar. A gente acha que quando faz o evangelho, puxa vida, fulano tinha que estar escutando isso. E quem está lendo é a gente, não é verdade? Então, não adianta que a gente não burla a lei divina. Todos nós recebemos sinais diariamente dos nossos anjos da guarda. O pessoal esquece, né? Esquece, principalmente o espírita. Nós estamos num programa espírita e o espírita esquece de prestar atenção e prestar atenção nos mínimos detalhes. A gente vai ver depois. Você está numa situação dificultosa. Aí você fala: não vou aguentar. No fim, tudo passa na vida. E naquele momento a gente tem intuição de rezar, de pedir a Deus força, pedir a Deus o amparo espiritual. E a gente consegue. E quando passa, você começa a analisar, você vai ver quanto você foi auxiliado. Só que a gente não percebe na hora. A gente vai perceber depois. A gente tem que perceber na hora, para agradecer na hora. Então, vamos dizer assim, essa felicidade que a gente tem que conquistar. E a conquista da felicidade é unicamente você estar de consciência tranquila, porque você agiu corretamente no bem em todas as situações que apareceram na vida. Então, a gente tem que valorizar as coisas boas, falar coisas boas, ser assim, calar quando você está escutando alguém e aquele alguém está falando tonterias, como dizia minha avó. Então, realmente a gente precisa analisar, pensar. O espírito superior, ele pensa, ele raciocina, depois ele toma atitude. E a gente está ao contrário, a gente costuma fazer e depois se arrepender. É verdade, é bem isso. Aqui a historinha que a Silene comentou, ela é do Livro das Virtudes. É tão bonitinha. Se o Livro das Virtudes é de William Bennett, vale a pena, mas está esgotado, gente. Isso aí só no sebo, mas é muito bonitinho. É uma história do Leon Tolstói, aquele famoso escritor russo que se tornou espírita mais pra frente, já era famoso, né? E a história se chama Onde está Deus, está o amor. Conta que ela é bem comprida, então nós vamos resumir, só vou ler uns trechinhos importantes. Conta que numa cidadezinha tinha um sapateiro chamado Mikhail Avdeyevich, olha só o nome, né? Ele morava num porão,
que tinha uma janelinha que dava para a rua, na altura do chão. E ele só via os pés de quem passava pela rua ali, né? Mas ele conhecia todas as pessoas pelos sapatos que usavam, porque ele era sapateiro, ele que consertava os sapatos do povo. Ele já era idoso, mas ele era competente, ele fazia um trabalho muito bem feito com os sapatos, e era raro que não tivesse um par de sapato que passava ali na janela dele, que não tivesse passado pelas mãos dele, porque além de fazer um serviço muito bem feito, ele era barateiro, ele não cobrava caro, então ele sempre tinha serviço, né? Sempre muito ocupado, trabalhando com perfeição, usava material de boa qualidade, né? Ele sempre foi um homem bom, mas quando ele começou a envelhecer, ele começou a se preocupar com a alma dele e queria se aproximar de Deus. A mulher tinha morrido quando ele ainda era aprendiz e deixou um filhinho de 3 anos. Eles tinham tido outros filhos, mas os outros todos já tinham morrido. Ficou só aquele, de 3 anos. Quando ele se viu só com o menininho, ele pensou em mandá-lo para o cunhado cuidar, sabe? Que tinha esposa e tudo, mas ele pensou, não, ele vai sentir muita saudade de mim, vou aguentar, vou ficar cuidando dele. Aí, depois de um tempo, ele abriu a oficina dele, ele despediu-se do patrão e começou a trabalhar, né? E o Micael, quando o filho já tinha uma idade que podia começar a ajudá-lo na oficina, que estava começando, ficou doente, morreu também. Nossa Senhora, que dó. Aí o Micael, mas sofreu tanto, a ferida doeu tanto no coração dele que ele começou a murmurar contra a justiça de Deus. Sentia-se tão infeliz porque o menino tinha partido que ele queria que Deus levasse ele também. Aí censurava o Senhor porque não tinha levado ele, né, que já era velho, em lugar do filho único, tão querido. Parou de ir à igreja que ele frequentava. Aí um dia, na época da Páscoa, um conterrâneo dele chegou lá para visitar, um amigo dele que era um peregrino que viajava pelo mundo inteiro e já fazia uns 8 anos que não passava por ali, que passava pelo mundo passeando, né? Conversaram um tempão e o Micael se queixou da desgraça dele, né? Falou que para ele que tinha perdido o desejo de viver, que só esperava a morte e pedia a Deus que levava ele, porque não tinha mais ilusões na vida. O amigo falou, mas não fale assim não, Micael. Os homens não devem julgar a vontade do Senhor, pois as razões divinas estão acima do nosso entendimento. Se ele decidiu que seu filho tinha que morrer e você viver, tinha que ser assim. Você se desespera porque só quer viver para a sua própria felicidade. Olha só, o egoísmo dominando, né? Não, tinha que ter sido eu, porque eu não ia sofrer tanto na perda. Aí ele falou, você quer viver para a sua felicidade. O Micael perguntou, mas para que viver se não for por isso? E o amigo respondeu, é preciso viver para Deus. É Ele quem dá a vida. E para Ele devemos viver. Quando você entender isso aí, o seu sentimento de dor, seu sofrimento vai terminar. Você vai suportar tudo com paciência e resignação. Aí ele ficou calado, Micael, e perguntou, mas como que a gente vive para Deus? O amigo respondeu, olha, como Jesus ensinou. Você sabe ler, Micael? Pode aprender nos evangelhos. Na Sagrada Escritura você vai encontrar a resposta para as suas perguntas. O Micael ficou tão impressionado com aquilo que no mesmo dia ele comprou um exemplar do Novo Testamento, né, a história de Jesus, impresso em letras bem grandes, porque ele já estava de idade, né? Ele estava pensando em pegar esse livro só nos dias de folga, mas
Ele começou a ler e o texto dava tamanho consolo para ele que ele começou a ler todo dia. Todo dia ele lia um pouquinho. E ele só assim, e às vezes ele se entretinha tanto com a leitura que ele só parava de ler quando o óleo da lamparina apagava, né? Acabava o óleo, apagava, ficava tudo escuro. Então ele lia todas as noites. E à medida que ele foi lendo, ele foi entendendo com maior clareza o que era que Deus exigia, como viver para Deus, e a alegria entrava docemente na alma dele. Aí ele, quando ele ia deitar gemendo e suspirando com a lembrança dos filhos, né? Agora ele dizia assim: glória a Deus, glória ao Senhor, pois essa foi a sua vontade. Então a vida dele se transformou completamente. Antes, nos dias de festa, né, ele ia para a taberna, tomava café, bebia bebida alcoólica, gole de chá, gole de vodka com os amigos, voltava meio cambaleando para casa e, como estava meio embriagado, brigava com os outros na rua, as coisas. Aí tudo mudou. A vida transcorria em harmonia, em paz, né? Ele punha-se a trabalhar ao amanhecer do dia e, terminando o dia, ele colocava a lâmpada da lamparina, tirava o livro da prateleira e se sentava para ler. Quanto mais ele lia, melhor ele compreendia e uma suavidade serena lhe penetrava a alma, né? Uma noite ele ficou lendo até tarde. Aí ele leu aqueles versículos, né, que estão lá em Lucas: ao que te ferir numa face, oferece-lhe a outra. Ao que te tirar o manto, não impeça de levar uma túnica. Então ele lia isso: o que quereis que façais aos homens, fazei-o também a eles. Depois ele leu: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Todo aquele que vem a mim, que ouve minhas palavras e as põe em prática, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Pois ele leu sobre a casa que está sobre a rocha, vem as tempestades, não a derrubam, né? Aí, mergulhado na leitura, ele ia se deitar, mas ele não queria largar o livro, sabe? Estava tão bom que ele começou o 7º capítulo lá, leu a história do centurião, a do filho da viúva, e chegou no trecho em que o fariseu rico convidou Jesus para ir lá na casa dele, onde a pecadora ungiu-lhe os pés e os lavou com as lágrimas, e ele lhe perdoou os pecados. E aí ele leu, né, que Jesus se voltou a Simão e falou: você vê, Simão, você não me deu água para me lavar as mãos, os pés, mas essa mulher me lavou com as lágrimas. Aí ele ficou pensando, né? O Micael não lhe deu água para os pés, não beijou, não ungiu a cabeça dele com bálsamo, tirou os óculos dele, colocou sobre o livro e voltou às reflexões. Pensou assim: aquele fariseu deve ter sido como eu. Eu também só pensava em mim. Aí tomar o meu chá, ficar agasalhado, confortável, nem um pensamento para o hóspede. Cuidava da vida e nem pensava no conforto do convidado. Quem que era esse convidado? Jesus! Nossa! Se ele viesse me visitar, eu faria a mesma coisa? Aí ele pensou, né? Aí dormiu. Aí ele escutou uma voz falando no ouvido dele: Micael, Micael. Aí ele acordou assustado, né? Quem que é? Perguntou. Olhou em volta, não viu ninguém. A voz tornou a chamar com mais clareza: Micael, Micael, olha para a rua amanhã, pois eu virei. O Micael levantou da cadeira, esfregou os olhos sem saber se ele tinha ouvido no sonho ou se ele tinha ouvido acordado, né? Apagou a lâmpada e foi dormir. No dia seguinte, antes do amanhecer,
Ele fez as orações, acendeu o fogo, preparou sopa de repolho, mingau, manteve a chama acesa do chá, vestiu o avental e ficou sentado na janela, perto da janela para trabalhar, né? Mas não conseguia esquecer o que tinha acontecido, aquela voz que ele tinha ouvido, não sabia se foi uma alucinação ou se alguém tinha falado mesmo, né? Aí ele pensou, são coisas que acontecem na vida. Aí continuou a trabalhar, olhando pela janela de vez em quando, né? Passavam botas desconhecidas, quando passava ele se levantava para ver, né? Quem que era o rosto da pessoa. Passou um carregador calçando botas novas de camurça, passou um velho soldado do tempo de Nicolau com botas de cano alto velhas, remendadas. Esse soldado era o Stepanite, ele morava na casa de um comerciante da vizinhança que o tinha acolhido por caridade. Já estava com idade avançada. O Stepanite, né, parou na frente da janela dele e começou a limpar a neve. O Mikhail olhou para ele e continuou a trabalhar. Ele pensou, sou mesmo um tolo, o Mikhail pensando, né? O Stepanite está ali limpando a neve e eu imaginando que o Cristo vem me visitar. Estou delirando, estou louco. Mas ele tinha dado uns 10 pontos lá no sapato que ele estava arrumando, olhou a janela e viu a pá encostada na parede e o velho soldado tentando se aquecer ali. Ele pensou, esse infeliz está muito velho, já não tem nem forças para tirar a neve. Uma xícara de chá lhe faria bem. E o samovar está fervendo. Cravou a sovela, né, o negócio que ele estava usando, colocou o bule na mesa, mais água, deu uma pancadinha lá na janela, o Stepanite se virou, Mikhail fez um sinal para ele, foi abrir a porta. Entre, venha se aquecer, você deve estar com frio. Valha-me Deus, disse o Stepanite, muito frio, os ossos chegam a doer. Aí sacudiu a neve dos pés para não sujar o chão, quase caiu quando entrou lá dentro, né? Aí o Mikhail falou, não precisa preocupar com a neve nos pés, não, vou ter que varrer o chão mesmo, não faz mal sujar, venha cá tomar um chá. Aí o Mikhail serviu 2 xícaras de chá escaldante, uma para ele e uma para o hóspede. Derramou um pouquinho no pires, soprou para esfriar. Quando terminou, ele já estava saindo, agradecendo, né? Mas estava claro que ele aceitaria mais uma. Então o Mikhail ofereceu mais uma. E o Stepanite perguntou para ele, você está esperando alguém? Se eu estou esperando alguém, eu tenho até vergonha de dizer quem que eu espero. Eu nem sei se eu tenho razão de esperar ou não, mas ontem à noite eu vi uma coisa que não me sai da cabeça. Se foi verdade ou fantasia, eu não sei, sabe, meu amigo? Ontem à noite eu estava lendo o Evangelho. Jesus sofreu muito entre os homens. Já ouviu falar disso? Ah, claro, eu já ouvi falar, mas eu sou ignorante, eu não sei ler. Aí ele falou, pois eu estava lendo a história de Jesus na terra, cheguei à parte em que ele foi à casa de um fariseu que não o recebeu bem, depois fiquei pensando, como seria possível não receber bem Jesus Cristo? Se acontecesse comigo, nem sei o que eu faria em honra dele. Mas o fariseu não tratou bem ele, não. Enquanto pensava nessas coisas, eu dormi. De repente, ouvi alguém dizer o meu nome. Acordei, parecia que alguém sussurrava. Espere, que eu virei amanhã. Disse 2 vezes seguidas. E por incrível que pareça, apesar de ter vergonha de acreditar nisso, eu estou esperando a visita do Senhor. O soldado balançou a cabeça sem dizer nada, terminou de beber o chazinho e o Mikhail encheu de novo a xícara de chá. Toma mais, o chá faz bem.
Acho que o Senhor nunca rejeitou ninguém quando andava pelo mundo, né? Andava com os humildes, visitava os pobres. Os discípulos eram como nós, gente simples, pescadores, artesãos. O que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Aí foi falando, né? O Stepanit até tinha esquecido de beber o chá com as palavras do Micael, e as lágrimas derramaram pelo rosto dele, né? Emocionado com o que o Micael falava. Ele falou: nossa, Micael fez sinal da cruz ali. O Micael respondeu: eu agradeço porque você me recebeu tão bem, satisfazendo ao mesmo tempo meu corpo e a minha alma. Eu estou sempre a seu dispor, venha sempre que quiser, eu tenho prazer de recebê-lo. A Stepanit saiu, Micael terminou o chá, continuou trabalhando lá na janela. Aí continuava pensando em tudo que ele tinha lido sobre Jesus. Passaram alguns, aí apareceu uma mulher com meias de lã, sapato de camponesa. Passou em frente à janela e se encostou na parede. Através da vidraça ele olhou aquela desconhecida com uma criança nos braços, de costas para o vento. Ela tentava abrigar a criança porque não tinha com que envolvê-la. Apesar do frio, ela estava usando roupa de verão, roupas velhas e gastas, né? Aí o Micael escutou o choro do bebê, viu os esforços inúteis da mãe para consolar. Levantou, abriu a porta, foi até a rua e gritou: ei, você está me ouvindo? A mulher voltou para ele e falou: não fica aí nesse frio com a criança não, entra aqui, pode aquecê-la melhor aqui dentro, entra. A mulher olhou surpresa, aquele velho de avental e óculos na ponta do nariz, né? E aceitou. Desceram os degraus. Ele falou: entra aqui junto do fogão, vem cá se aquecer, vamos dar de mamar ao menino. Aí ela falou: eu não tenho mais leite, eu não como nada desde de manhã, disse a mulher, dando assim mesmo o peito à criança. O sapateiro olhou para o outro lado, pegou na mesa um pedaço de pão, uma tigela, foi no fogão, encheu a tigela de sopa. Vendo que o mingau ainda não estava muito bem cozido, ele cobriu a mesa com a toalha, pôs os talheres e serviu a sopa e o pão. Falou: venha, senta, vem comer, eu cuido do menino enquanto você come. Eu também já tive filhos, eu sei lidar com crianças. A mulher sentou e começou a comer. E o Micael deixou o menininho na cama, sentou do lado dele, o menino quis estranhar, chorando. O Micael brincou, ele ficou quietinho, começou a dar risada. Aí, enquanto comia, a mulher contou a história, né? Que o marido dela era soldado, fazia 8 meses que ele tinha sido levado pelo exército e ela não tinha notícia dele. Que trabalhou como cozinheiro, mas depois que o bebê nasceu, eles não quiseram mais que ela trabalhasse. Aí ela estava sem trabalho, fazia 3 meses, gastou tudo que ela tinha, tentou ser ama de leite, não quiseram, não aceitaram. Foi à casa da mulher, prometeu trabalho, mas só para a semana que vem, ela falou. Mora longe, ficou cansado, o bebê também. Aí ela pegou e vendeu o casaco que ela tinha. Ele perguntou para ela: mas você não tem uma roupa mais quente, né? Ela estava com roupa de verão. Ela falou: não, eu tive que vender o meu último chale de lã ontem. Aí o Micael pegou uma roupa quentinha que estava pendurada na parede, né? E encontrou um manto de lã, falou: toma, tá usado, mas serve para te aquecer e aquecer a criança. Ela olhou para a agasalho, olhou para o sapateiro, pegando o presente, desatou a chorar. Aí o Micael pegou, foi lá no baúzinho que estava debaixo da cama, mexeu no baú, pegou um dinheiro e falou assim, procurando, né? A mulher falou: ó, Deus pague o senhor, foi ele que me trouxe aqui na sua janela. Nossa Senhora. Ele falou: sim, foi Deus, mas eu não olhei por acaso. E contou a mesma história para a mulher, né? Ela falou: tudo pode acontecer, né?
disse ela se levantando. O menino deu, aí ele deu um dinheiro para ela, falou assim: olha, toma isso aqui para você poder resgatar o seu chale, comprar de volta, né? E aí ele acompanhou ela até a porta. Aí depois da sopa, o Micael voltou para o trabalho. Enquanto ele manejava lá o material de sapateiro, ele espiava a rua. Cada vulto que aproximava, levantava os olhos para ver quem que era. Alguns eram conhecidos, outros não. Aí depois de um tempo, ele viu uma mulher vendedora de maçãs que parou na frente da janela. Tinha poucas maçãs na cesta. Ela já tinha vendido a maior parte. Carregava nas costas um saco de gravetos que ela apanhou perto da carvoaria e agora levava para casa. Aí ela deixou o saco, deixou a cesta no vão da janela, pôs o saco no chão para descansar. Enquanto ela se ocupava de ajeitar lá os gravetos no saco, veio um garoto, roubou uma maçã. Aí, antes que ele conseguisse fugir, a velha conseguiu segurar ele pela manga. E ele se debatia tentando escapar, mas a velha arrancou-lhe o gorro, puxou os cabelos dele, e o garoto gritava, e a velha furiosa, né? Sem perder tempo, o Micael largou o material no chão, correu para a porta, subiu a escada na correria, os óculos até caíram na correria. Chegou lá na rua, a mulher batendo no menino, puxando os cabelos dele, ameaçando entregá-lo à polícia. O menino continuava a se debater, negando que tinha furtado a maçã. Não tirei nada, por que você está me batendo? Me solta! Aí o Micael separou os dois, segurou a mão do menino e disse: solte-o, perdoa o menino. Perdoar? Ele nunca vai se esquecer de mim, disse ela. Vou levá-lo à polícia, agora mesmo, ladrão. Por favor, solte o menino, ele não vai mais fazer isso. Deixa em nome do Cristo, né? Aí a velha soltou o garoto. Antes que o menino saísse correndo, Micael segurou ele. Falou assim: peça perdão e nunca mais faça isso. Eu vi você pegando a maçã. O menino começou a chorar, pediu perdão soluçando. Aí o Micael falou: não chore, toma, eu dou essa maçã para você. O Micael falou, tirando a maçã da cesta e entregando para o menino. Você tá mimando demais esse ladrãozinho, falou a velhinha, né? Seria melhor dar uma surra nele para ele se lembrar a semana inteira. Mas nós pensamos assim, mas Deus não nos julga assim, disse o Micael. Se é certo surrar esse menino por causa de uma maçã, o que Deus terá que fazer conosco por causa dos nossos pecados? Aí a velha ficou calada, né? Aí o Micael contou-lhe a parábola do Senhor que perdoou a dívida do servo e o servo quis esganar um devedor. A velha e o menino ouviam quietos, né? Deus nos ensina a perdoar, disse Micael, para sermos perdoados, perdoar a todos, e mais ainda um garoto sem juízo. Aí a velha concordou, com a cena na cabeça, e suspirou. Ela falou assim: é verdade, mas eles estão muito mal educados. Olha só isso aí, hein? Quantos séculos atrás. Então, nós mais velhos devemos educá-los melhor, disse o velhinho, né? O Micael. Aí a velha concordou, falou: eu sempre achei, eu tive 7 filhos, só tenho uma filha agora. E contou que morava com a filha e os netos, que ela já estava velha, fraca. Eu trabalhava para cuidar dos netos, crianças lindas, carinhosos com ela. É só a vovozinha aqui, vovozinha querida. Aí ela falou: claro que foi só criancice, disse, se referindo ao garoto. Vai com Deus, meu filho. Aí ela estava prestes a pôr o saco de madeira no ombro, quando o menino falou assim: não, deixa que eu levo o saco para a senhora, eu vou para o mesmo lado. A velha aceitou e se foram, os dois conversando. Nem lembrou de cobrar a maçã do Micael, ele também esqueceu, né? Aí
Ele entrou em casa, encontrou os óculos caídos na escada, pegou, voltou para o trabalho. Aí não tinha mais luz para costurar, porque foi passando o dia. E o Micael viu o homem acendedor de lampiões passando, né? E pensou, precisa acender a lâmpada. Encheu o óleo do candeeiro, pendurou, continuou o serviço. Terminou a bota, examinou, guardou as ferramentas, arrumou os cordões, varreu o retalho, colocou a lâmpada na mesa, pegou o evangelho na prateleira. Ele pretendia continuar onde ele tinha parado na véspera, mas o livro abriu numa outra página, bateu um ventinho, sei lá o que ali, né? Aí o sonho voltou à mente dele. Ele julgou ouvir passo, alguém se movendo atrás dele. Ele se virou e teve a impressão que tinha pessoas no canto mais escuro da sala ali, mas ele não distinguia bem quem eram. Aí uma voz sussurrou no ouvido dele: Micael, Micael, você não me conhece? Quem que é você? Ele murmurou. Sou eu, disse a voz, sou eu. Aí o Stepanite, o velhinho, saiu sorrindo do canto escuro e desapareceu, desfazendo-se numa nuvem. Sou eu, disse a voz. E da penumbra saiu sorrindo a mulher, carregando a criança, que também sorria, e desapareceram. Sou eu, disse a voz mais uma vez. Surgiram a velha e o garoto com a maçã na mão e desapareceram sorrindo. O sapateiro sentiu uma intensa alegria no coração. Começou a ler o evangelho na página aberta. Tive fome e me destes de comer. Tive sede, deste-me de beber. Eu era estrangeiro e me acolheste. No final da página estava escrito: que tiverdes feito pelo menor dos meus irmãos, é a mim que fizeste. Aí o Micael entendeu que o sonho fora verdadeiro, que o Salvador viera na sua casa naquele dia e que ele o havia acolhido. Bonitinho, lindo, né? Lindo. Eu aconselho, nós temos hoje, né, Nossa, momento. Demorei, desculpa aí, a história foi mais... Olha que eu resumi. Não, mas foi linda, foi linda. Mas nós estamos chegando no final da nossa parte. Eu só gostaria de aconselhar a você que tem o Evangelho segundo o Espiritismo para procurar no capítulo 5, item 20, a felicidade não é deste mundo. O François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, Paris, 1863, ele faz uma belíssima análise sobre essa questão de que a felicidade não é deste mundo, né? Mas nós podemos, inclusive, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim, Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? A resposta foi: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, o que quer dizer isso daí? Que nós somos ainda muito atrasados, moralmente falando, e que nós precisamos mesmo, trabalhar o nosso pensamento e o nosso coração para que a gente tenha, como diz a historinha, compaixão, que a gente tenha a caridade sincera dentro de nós, sem necessidade de nenhuma analogia negativa, né? Ele viu as oportunidades, essa historinha que a Jane contou, ele viu as oportunidades e foi ajudar. Né? Então é assim que a gente tem que ver. Esquecer da gente e olhar o próximo, porque é dando que se recebe mesmo, é lei. É isso mesmo, né, Silene? Ele foi feliz na hora que ele deixou dele para servir e entendeu. O conhecimento é libertador, né? Ele começou a estudar o Evangelho e aprendeu, né? Um abraço para todos, um bom domingo, que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Muita paz a todos. Olá. Nós apresentamos na reflexão passada um breve histórico, mas bonito, sobre a vida do Padre Vianney da França, que se transformou depois, ficou conhecido como cura
de Ars, né, a cidade de Ars, e que participou da codificação espírita e que esteve encarnado enquanto Allan Kardec ainda estava escrevendo suas obras, seus livros, deixa a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. E uma coisa muito curiosa que aconteceu foi que quando eu estava nesses dias de estudo, de prática, eu tive uma recordação de uma oração de um Pai Nosso que me emocionava muito, há muitos anos já, do movimento espírita, porque ela foi psicografada por Chico Xavier, chamada Oração do Pai Nosso, e psicografada pelo espírito, né, de um padre brasileiro, conhecido como Monsenhor Horta, né, o padre José Silveira Horta. E quando eu fui pesquisar quem foi José Silveira Horta, eu tive uma grande surpresa, porque eu encontrei um trabalho de dois estudiosos da Universidade Federal de Ouro Preto, feito em 2012. Eles lançaram junto um livro sobre Monsenhor José Silveira Horta e a espiritualidade do bom pastor. E eles, Virgínia Buarque, ela é professora do Departamento de História, foi a orientadora de Tiago Pires, que era mestrando da Unicamp. Você veja que interessante, ele era mestrando da Unicamp, recebia a orientação nesse tema de dissertação do mestrado sobre o Monsenhor Horta, e junto com Virgínia Buarque da Universidade Federal, onde ele se formou em Ouro Preto, eles escreveram esse livro, e eu fui pesquisar nesse livro, e qual foi a minha surpresa quando a primeira coisa que eu encontro, Monsenhor Horta inspirou toda a sua vida, sua jornada, na figura do cura d'Ars, do Padre Vianney, que foi santificado pela Igreja, conhecido como São João Maria Vianney, ou Santo Cura d'Ars. Então aí me interessou, porque eu tinha acabado de preparar essa pequena biografia, estudar a vida do Cura d'Ars, e de repente eu descubro que tem alguém que fora seguir a vida do Cura d'Ars. Mas a minha surpresa foi maior quando eu descobri que ele nasce quando o outro está desencarnando, como dizia o Chico Xavier. Chico, como é que vai ser a sua partida? Perguntavam para Chico. Ele falava como um capim, um tomba aqui, o outro vai nascendo aqui. Você veja, no ano de 1859, em agosto, no dia 4, que se tornou dia do sacerdote, por desencarnar o Padre Vianney. Em junho, 2 meses antes, está nascendo no Brasil, na região de Mariana, lá naquela região que houve aquele acidente com a barragem, está nascendo José Silveira Horta, dois meses antes. Então um está partindo, o outro está chegando. E eles são praticamente, têm a mesma personalidade, com pouquíssimas diferenças nas características da bondade, da caridade, do amor pelo seu semelhante, que é a expressão máxima do Evangelho de Jesus, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, mais ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele foi inclusive tentar a beatificação do José Silveira Horta, do Monsenhor Horta, no Brasil em 1910. Eu não cheguei a ver se concluíram com positividade desse tipo de quadro. Nasceu então em junho, do mesmo ano que desencarnou o Padre Vianney, na França, 2 meses antes. Um cônego, que era historiador, chamado Raimundo Trindade, é quem fala, quem escreve, dá um testemunho de toda a vida, historicamente, do Monsenhor Horta. E hoje eu vou apresentar para vocês verem a similaridade entre ele e o Padre Vianney, e para eu lhes apresentar o Pai Nosso, que ele vem psicografar 20 anos depois de sua desencarnação, através de Chico, para vocês entenderem a alma nobre que escreveu aquele Pai Nosso, e para você ver a sintonia de Chico com os espíritos nobres que do plano superior se aproximavam de Chico com muita facilidade para deixar as suas mensagens. Então diz o cônego Raimundo Trindade sobre Monsenhor Horta, José Silveira Horta. Ele tinha uma diferença com o Padre Vianney. Ele era muito inteligente, ele falava muitos idiomas. Só que, ao contrário do Padre Vianney, ele não tinha aquela fortuna que ele recebeu da família. Ele era pobre demais, o Padre Vianney. Ele vivia na extrema pobreza, porque se ele tivesse algo que ele recebesse da igreja, ele já distribuía entre os pobres. Monsenhor Horta
foi o nome mais largamente conhecido da arquidiocese do estado de Minas Gerais, que ocupava, se não me engano, 13 regiões, era dividida a arquidiocese de Mariana, né? E ele era, o seu amor pelo pobre sensibilizava as pessoas que o conheciam. E ele era mais pobre de todos os pobres. Ele foi o mais humilde dos eclesiásticos do seu tempo, no tempo em que foi entre eles, no arcebispado. Inclusive ele ganha da princesa Isabel, ele recebe um título dentro da Igreja Católica, e do papado ele também recebe um título. Ele era uma pessoa muito culta e muito ativa na Igreja Católica, mas ele se fazia viver como um Francisco de Assis, se espelhava na vida de vários santos da Igreja, como Santo Agostinho, por exemplo, que tinha a versão aquelas roupas luxuosas da Igreja, ele também tinha. Então ele tinha muitas características, era muito comparado com São Vicente de Paulo pelo dom da caridade. Ele tinha assim muitas coisas nobres de um espírito evoluído, que dentro da missão de pároco, de padre, transforma-se numa grande missão iluminativa, missão que a gente pode fazer em qualquer profissão. Não é porque é padre que se santifica, é porque transforma a sua vida numa missão santa em qualquer profissão, tá? Então ele dispunha de todo o seu tempo para se tornar útil para os outros, diz este padre historiador. A sua bênção era solicitada diariamente. Romeiros vinham procurá-lo para pedir a bênção dele. Então veja bem, lá em Minas, gente, na região de Mariana, ele era procurado naquela simplicidade. Vinha dos pontos mais recuados do Brasil, como a vida de Chico. Gente do Brasil inteiro ia lá procurar Chico Xavier só para pegar e beijar a mãozinha do Chico, tão abençoado, né? E ele atendia a todos, atendia com bondade, paciência, uma humildade sobre-humana, diz esse historiador. Ele era franzino na sua constituição, sua saúde não era perfeita, mas a sua força de espírito era muito grande, mostrava o vigor que ele tinha na generosidade e na prática do bem que ele fazia. Nós já comentamos, tá, que ele sempre vestia muito pobremente, nesse rigor mesmo da pobreza que ele abraçava voluntariamente. Falamos de José Silveira Horta, esse sacerdote lá da arquidiocese de Mariana. E o que mais caracterizou a vida dele? Como o padre Vianney, a caridade. A caridade foi a virtude que o sublimou. Então, olha os tipos de comportamento como um padre, a missão dele dentro da sua igreja. O que ele fazia? Fazia com que a paz e o amor voltassem a reinar dentro dos lares. Então as pessoas traziam para ele seus problemas e ele ajudava a acalmar aqueles problemas dentro do lar das pessoas. Promoveu a reconciliação de inimigos rancorosos, de pessoas que se odiavam. Ele conseguia fazer as pazes, a reconciliação entre essas pessoas endurecidas do coração. Consolou muitos aflitos que viviam feridos na carne e na consciência, confortava, né, as pessoas, acalmava, perdoava pecados, fazendo com que as pessoas pudessem dormir mais em paz. Enxugou muitas lágrimas. Ele atendia os enfermos que chegavam à sua casa procurando a cura dos males do corpo e do espírito. E conta esse historiador que a água que ele, como diz os católicos, abençoava, curou muita gente. Então ele era um médium de cura e que usava a mediunidade para aliviar o sofrimento da humanidade, como cura d'Ars, como o padre Vianney. Muitas almas endurecidas, fechadas pelas decepções da vida, ele de novo abriu aquelas almas para o amor a Deus. Era a sua missão. Todos sabiam que podiam contar com ele, porque tinha no coração dele sempre um lugar. Sobretudo os que padeciam de miséria, que a falta do mais necessário. Uma coisa é a pobreza, outra coisa é a miséria, não ter o que precisa, né? Quem ouvia pela sua vez, eu comentei, eu estou aqui olhando nos textos, ele comparava ele com São Luís Gonzaga ou com São Vicente de Paulo. E agora nós estamos comparando com o padre Vianney, que também foi santificado pela igreja, pelo dom de cura que eles tinham. Então a igreja santifica pelo dom de cura, mas
Quem pode santificar a Deus, alguém senão Jesus e Deus, dizer se é uma obra nobre ou não. E não somente pela paciência das suas palavras, pela suavidade encantadora com que elas eram proferidas, mas pela fé e pela piedade com que ele as pronunciava. Ele era muito querido, né? Então ele tinha esse dom de curar, e é interessante que ele foi registrado no Vaticano como exorcista também, porque ele conseguia afastar espíritos de obsessões muito graves. E ele foi obrigado pela igreja a escrever um pouco da sua autobiografia dentro desses trabalhos de desobsessão, que nós chamamos, e que eles chamam de exorcismo na igreja, porque era um trabalho científico para a igreja. E ele na sua humildade, ele não queria, mas ele foi obrigado a escrever. E ele conta casos muito interessantes. Por exemplo, teve um caso de uma pessoa que era possessa de 9 espíritos, demônios que eles chamavam, que falavam, alguns desses 9 falavam em latim. E como ele falava bem as outras línguas, quando o espírito incorporava, deveria parecer aqueles filmes O Exorcista mesmo, falando em outras línguas, mas que ele entendia. Não era uma língua que não existia, era uma pessoa pobre, simples do campo, tomada por um espírito que falava em latim. E ele ia conversando com aquele espírito em latim, em nome de Senhor, dentro dos rituais da igreja. Mas o que afastava aquele espírito não era aquela ritualística, como nos ensinam os espíritos superiores, através de Allan Kardec. Quem afastava os espíritos era a grandeza moral, a superioridade moral daquele que estava executando aquele procedimento, aquele processo. E ele conta num desses livros como ele confirmou que eram realmente 9 os espíritos, porque ele pergunta para o demônio que estava atormentando aquela criatura, quem é você? E eles dizem, recordando a época de Jesus, legião, porque nós somos muitos. E ele pergunta, muitos quantos? Nós somos 9. E aí ele conta que quando ele terminou a conta de estar expulsando os espíritos, que realmente foram 9 expulsos. E aí a pessoa ficou curada. Então ele faz um trabalho científico, assim, escrevendo, contando os casos de desobsessão. Então a sua grandeza moral permitia ele afastar entidades muito impuras, muito imperfeitas, muito agressivas, que atormentavam as pessoas. Pobre, extremamente pobre, a sua vida foi reflexo da sua alma. Praticava a caridade sem olhar a quem ele beneficiava, conforme Jesus pedia e ensinava. E era tão estimado por onde passava, que ele não tinha um momento de descanso. Terminava uma cerimônia e ia cuidar dos pobres, do alimento, do consolo. Ficava até 9 horas da noite nos corredores, nas salas de sua residência, cheia de pessoas esperando pela sua atenção. E a sua morte foi como a morte de um homem justo. Às 9 horas do dia 30 de março de 1933, olha aí a coincidência da data, morreu em 30 de março, foi sepultado em 31 de março, dia que desencarna Allan Kardec. 31 de março foi o dia de sepultamento do Monsenhor José Silveira Horta. E mais de 5.000 pessoas participaram do seu enterro. Então eu vou ler aqui agora para vocês a mensagem que, através de Chico, a gente não pode esquecer que Chico lançou seu primeiro livro, Parnaso, Além Túmulo, com poesias e crônicas, mais poesias, em 1927. E ele, Chico, ele foi uma pessoa com 27 anos de idade, lançando esse livro. Ele vai acrescentar, a própria federação vai acrescentar na 12ª edição essa palestra, essa mensagem, essa oração tão importante, que é a oração do Pai Nosso, que eu vou ler aqui para vocês. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual.
Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, e auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem, com a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da tua luz, e que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja, Monsenhor Horta José Silveira Horta. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.